Olá pessoal, eu sou Maico Pereira, sou professor de História e nesse vídeo aqui, nesta aula, eu inicio ele com uma pergunta. Por acaso você já se perguntou em que período nós estamos, em que era nós estamos? Ou quando você estuda sobre o descobrimento do Brasil, você já se perguntou em que era, em que idade aqueles povos, aquelas pessoas que estavam se relacionando entre si, tanto na recém-descoberta área do Brasil como no mundo, em que idade eles estavam, em que era eles estavam? Pois bem, nesse vídeo aqui a gente vai debater exatamente sobre isso, sobre os períodos históricos, sobre a divisão dos tempos históricos em períodos. Como vocês devem saber, como eu expliquei no meu vídeo anterior, quando a gente vai estudar a história, quando a gente vai debater sobre algum tema, né, nós não podemos perceber o mesmo ritmo cronológico em várias sociedades diferentes. Cada uma dessas sociedades, elas percebem o tempo, elas percebem o seu entorno, elas constituem suas políticas, suas economias, suas formas de defesa, dependente das suas situações daquele local, das suas situações do tempo, né? Então, para a gente trabalhar essas questões, uma determinada sociedade, um determinado recorte temporal, geralmente nós historiadores a gente recorre a método de dividir em períodos, né? Dividir certo tempo, certo recorte em períodos, né? E o que são esses períodos? Esses períodos são partes de tempo, são etapas de um tempo histórico, onde a gente percebe semelhanças e atitudes em relações, em fatores políticos, sociais, econômicos e religiosos dentro daquele determinado período, que pouco muda ou pouco tem uma ruptura entre eles, mas no momento em que há uma ruptura, uma quebra, uma mudança, uma permanência, a gente constata que pode existir ali uma mudança de períodos, né? Vai passar de um período que a gente está estudando, que a gente está vendo, para um outro, né? E esses períodos, né, para a gente tentar compreender toda a história da humanidade, né, cada sociedade, cada era, né, teve sua forma de periodizar, se eu posso dizer assim, o seu tempo, né, o seu tempo histórico. Desde uma periodização mais anterior, mais clássica, uma periodização judaico-cristã, né, onde muitas vezes se utilizava a visão da Bíblia, a visão criacionista, para compor a periodização da época, chegando aos dias de hoje, né, a periodização que nós temos hoje em dia, na divisão dessa linha do tempo que nós temos hoje em dia, né. E essa linha do tempo, muitas vezes, ela é bastante conhecida, digamos assim, pelo menos vocês sabem o nome de cada uma delas, ou já ouviu falar, mas muitos não se atentam para onde começa, digamos assim, onde tem o primeiro ponto que a gente consegue identificar aquele período, até o período de transição para o próximo, né? Onde se finaliza aquele período e se trabalha para começar o próximo. Desde o século XX, né, no início do século XX, que alguns historiadores tiveram esse trabalho de periodizar toda essa história da humanidade em períodos. Isso é um trabalho bastante subjetivo, é um trabalho bastante complexo e exigiu bastante esforço de vários historiadores até que chegasse em uma divisão, em uma periodização que fosse aceita pela maioria, né? E já digo de antemão que essa periodização que nós temos hoje em dia, ela é bastante eurocêntrica. E o que eu quero dizer com eurocêntrica? Ela é focada na história ocidental, né? Na visão ocidental de história, basicamente a visão da Europa, né? Com suas guerras, com seus debates políticos, religiosos, seus debates sociais, com suas mudanças no âmbito, em todos esses âmbitos, mais focada na Europa, né? Tipo, muitas dessas periodizações não levam em consideração as histórias de países asiáticos, a história de países africanos, dos continentes africanos, da Ásia, não se leva muito em conta nessa divisão. E ela foi feita basicamente como uma forma da gente se encontrar melhor, mas estudando essa história ocidental, né? Essas periodizações, elas estão divididas na parte da história, né? E
dentro dessa parte da história tem as outras periodizações dentro dela e da pré-história, né? Essa divisão de pré-história, ela também levou, para ela ser concebida, foi utilizada uma visão até um tanto arbitrária, que hoje em dia a gente já questiona, que a gente já não vê com os mesmos olhos, né? Porque havia o pensamento de que sem escrita não havia história, né? Sem fontes escritas, sem coisas que aquele povo deixou sobre eles escritas, não poderia considerar que aquele povo tem uma história, né? Tem algo para contar, digamos assim. Nisso, desde a gente pega desde antes do surgimento, dos primeiros surgimentos de formas escritas, a gente considera esse período para trás como a pré-história, né? Que vem desde 20 mil anos antes de Cristo, desde o surgimento do homem aqui no planeta Terra, até as primeiras experiências de formas escritas, né? É esse período de mais ou menos 20 mil anos, onde a gente conhece essa pré-história. Porém, essa visão, como vocês podem ver, como vocês puderam perceber, ela é bastante, até não digo errada, mas mal vista hoje em dia. Porque não necessariamente um povo que não tem escrita não tem história. Isso já é algo passado, já a gente não considera isso mais correto. Tanto que a oralidade, os preceitos, as morais, as éticas de uma sociedade que são passadas por oralidade, como muitos países e povos africanos, esses povos têm histórias incríveis, tipo, tem as suas composições de história, tem as suas visões de mundo, tem as suas concepções de tempo, tem as suas concepções de religião, né? Então esses povos africanos, tanto como esses povos ágrafos, como ficaram assim conhecidos, o homem antes do surgimento da escrita, tiveram isso história. Tanto que existem áreas do conhecimento que são dedicadas aos estudos exatamente deles, como a arqueologia, a antropologia, que a partir delas mesmo que os historiadores conseguem entender esse período, né? Entender as formas de relações desse período ágrafo, né? Após o surgimento da escrita, as primeiras formas de escrita, a gente vai conhecer, digamos assim, essa periodização, esses períodos da história que nós conhecemos, que nós vivemos, né? Até o dia de hoje. E esse início da história do homem, visto de um lado ocidental, meio que se inicia ali por volta de 400 a 500 anos antes... 4.000 a 4.500 anos antes de Cristo, né? Onde a gente encontra vestígios de práticas escritas, as primeiras formas de escrita, né, que o homem concebeu, e isso leva a gente a conhecer povos como os hebreus, os egípcios, e esse período que se inicia com esse surgimento das escritas é exatamente a Idade Antiga, é o período da Idade Antiga. E esse período vai desde essa descoberta, esse surgimento da escrita, até a queda do Império Romano, né? Que aconteceu em 476 depois de Cristo. Então vocês têm aí cerca de 4 milênios dessa divisão, desse período. E aí dentro o que a gente consegue perceber, né? Temáticas que a gente pode estudar. O Império Egípcio, a Grécia Antiga, mitologias gregas, Império Romano, mitologia greco-romana, povos que não são às vezes citados, como Mesopotâmia, China, até povos africanos também. A gente pode tentar perceber a existência de sociedades africanas. Tipo, essa divisão, ela não leva em consideração muitas vezes essa outra parte da história, né? É só geralmente dão vazão à Grécia e Roma e às vezes Egito, né? Mas ao mesmo tempo que existiam essas grandes civilizações surgindo, existiam outras igualmente grandes civilizações também, né? E isso é bom que vocês percebam, né?
que essa divisão ela ajuda, digamos assim, a gente a se localizar no tempo, a localizar aquela temática que a gente está se propondo a estudar, mas vocês precisam questioná-la, vocês precisam problematizar, né? Problematizar essa periodização europeia, né? Então esse período da Idade Média, ele vem nessa periodização logo após a Idade Antiga e vai até ali o ano de 1400. Peraí que eu vou ver minha colinha. 1453, que é justamente a queda do Império Romano do Oriente, né? Que é a tomada da cidade de Constantinopla pelo Império Otomano, né? Então esse período da Idade Média, que tem cerca aí de um milênio, ele dentro dele mesmo, dentro desse período, ele tem uma outra divisão, né? Que é a divisão da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média, né? A Alta Idade Média, ali o comecinho dela, desde da queda do Império Romano até ali início, mais ou menos, do século XI, século X, mais ou menos. E a Baixa Idade Média é o resto, né? Do século XI ao século X até ali o século XV, mais ou menos. Após a era da Idade Média, né, a era medieval, nós temos a Idade Moderna, que é onde aconteceu, digamos assim, o Renascimento, as grandes navegações, os períodos de colonialismo, né, as primeiras colônias portuguesas, inglesas, espanholas, foi durante esse período, né? Também foi onde teve Reforma Protestante, né, o período da Reforma Protestante. É um período de grandes mudanças nas sociedades como um todo, visto de um lado europeizante, né? Porque teve críticas ao poder cristão, da igreja cristã, teve mudanças na forma de como as riquezas eram atribuídas, eram conseguidas, que no caso aqui começou a essa busca além mar, digamos assim, o desbravamento do mar, né? Grandes descobertas tecnológicas, o aperfeiçoamento das ciências. Essa é uma era, por isso que de certo modo ela tem esse nome de moderna, né? Porque foi uma era da modernização da humanidade, o início dessa modernização, né? E esse período da Idade Média, ele se finaliza ali mais ou menos do ano de 1789. E o que aconteceu nesse ano de 1789? Foi a tomada da Bastilha, na França, que deu início ao período da Revolução Francesa, né? Então esse período, essa data inclusive, de fechamento, de transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que vai vir logo depois, que é justamente esse período que nós vivemos hoje em dia, ele é controverso. Por quê? Mesmo essa periodização que vocês estão vendo aí, que eu acho que eu coloquei na tela, essa periodização, mesmo ela sendo aceita, digamos assim, por grande parte dos historiadores e daqueles que estudam história, os ingleses, por exemplo, consideram que o fim ali da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea não foi a tomada da Bastilha, né? E sim o início da primeira Revolução Industrial, né? Porque que foi um comecinho ali ainda do século XVIII, né? Foi um pouco antes da tomada da Bastilha. Porém, os franceses, que meio que tiveram a maior parte, a maior força em cima dessa periodização, tendo em vista que essa história da Revolução Francesa é um grande marco da cultura deles, eles defendem que o fim da Idade Moderna e o início na Idade Contemporânea foi justamente o início da Revolução Francesa, a tomada da Bastilha. Então vocês percebem aí que mesmo essa periodização estando aí, digamos assim, há anos, né? Quando você estuda história, você percebe, você vê essas divisões bem certinhas, quando começou, quando acabou e quando começou a outra. Mesmo ela estando assim, ela não é parada, ela não é cristalizada, ela não é pura, né? Intocada. Os historiadores e aqueles estudantes de história precisam questionar tudo aquilo que eles estão estudando, todas as fontes e até mesmo os métodos que eles estão utilizando, né? Os métodos já existentes de se localizar. No caso desse período, dessa linha do tempo,
é uma forma também de você se localizar, de você perceber em que temporalidade você está trabalhando aquele assunto, mas também se pergunte por que essa periodização está desse jeito, né? Falando um pouco sobre essa periodização mais tradicional que nós temos, né? Esse período histórico mais tradicional. Agora eu vou abrir um pouco sobre um debate para abrir uma problematização sobre periodização, né? É porque é difícil falar problematização com periodização. Pois bem, existe um autor, né, que eu acho que até já citei ele aqui, que é o Jacques Legoff, que ele é um historiador que também fez parte da Escola dos Análises, mas de uma outra geração. Ele é um historiador medievalista, ou seja, ele é especialista na Idade Média, ele tem os seus estudos focados e especializados no período da Idade Média. E o seu último livro escrito, né, se chama A História Deve Ser Dividida em Pedaços, em forma de pergunta, né? A história deve ser dividida em pedaços? É tipo assim o título da... E nesse livro, ele pega essa experiência que ele tem de estudo na era medieval e faz perguntas, né? Faz questionamentos acerca da periodização, do ofício de periodizar, né? Por que nós precisamos periodizar? Por que a história tem que ser dividida em pedaços, né? Então, ele é um defensor, por exemplo, de que a Idade Média ela não durou só esses 1000 anos, né? Que basicamente ela é considerada, né? Ele defende a existência de uma longa Idade Média, né? E o que é essa longa Idade Média? Ele considera que não foi a queda de Constantinopla que marcou o fim ali da Idade Média. Ele considera que a Idade Média ela prosseguiu ali pelos anos que a gente comumente chama de Era Moderna. Ele considera, né? Ele explica, ele defende que a Renascença, que foi até uma forma de negar um pouco a Idade Média, porque não é das trevas, a Idade das Trevas, você já deve ter ouvido falar disso, né? Comparando, aliás, chamando a Idade Média de Idade das Trevas. Ele defende que o Renascimento, tendo essa visão contrária, né? Essa forma de tentar esquecer a Idade Média, nada mais era do que uma continuidade, né? Uma continuidade de algumas formas, de algumas relações, de alguns sistemas existentes na Idade Média. Então ele defende que esse período medieval ele foi até o século XVIII, né? Onde aconteceu ali a queda da Bastilha, que aí sim ele considera que foi o fim, ali mais ou menos, da Idade Média. Foi que teve essas mudanças, essas grandes mudanças, não só na França, mas em todo o território europeu, e que culminou também em mudanças nas colônias mais para frente, independências, em emancipações de países africanos e americanos. Então ele acha que essa periodização que nós vemos hoje em dia, né, essa linha do tempo que nós temos, ela deve ser questionada, ela deve ser perguntada, né? Por que ela é assim? Por que esses períodos são tão fechadinhos, né? Por que a gente não trabalha essas transições entre eles? Porque assim, né? Vocês devem estar vendo aí a imagem de novo, eu vou colocar, né? Cada uma dessas setinhas que eu coloquei não é exatamente tipo ali, pá, acabou um período, começou outro. Pá, acabou um período, começou outro. Não é exatamente assim. Tipo, esse marco, né? Esse dia, essa data, esse ano que eles colocam ali como um marco de início e um marco de fim, marca não esse início e fim, mas sim as transições, né? Os períodos de transição. Porque dentro desses períodos já marcados, entre eles tem os períodos de transição. Porque assim, vamos pegar como exemplo. O início da Idade Média foi o quê? Foi o fim, a queda do Império Romano do Ocidente por conta das constantes invasões germânicas no seu território. Ok. Porém, quando a gente for estudar mais para frente Idade Média e invasões germânicas, o fim do Império Romano, a gente vai perceber que não foi tipo invasões, pá, acabou e povos germânicos no poder. Não foi assim. Tipo, os
povos germânicos, eles, durante esses os vários anos de relacionamento com o povo romano, muitos deles pegaram costumes, pegaram formas de ver o mundo, pegaram formas de trabalhar ali a terra, formas de guerrear dos romanos e vice-versa. Então houve uma troca de relações, uma troca de coisas, de favores, de coisas entre eles. Então houve uma continuidade ainda, digamos assim, do Império Romano, sabe? O Império Romano ele não acabou ali durante as invasões. Ele teve essa continuidade, porque ainda teve a questão de conquista de territórios, ela continuou por conta dessa visão, né? A visão de um monarca comandando todo um poderio, assim. A unificação desses povos, porque eram vários povos diferentes, né? Com o tempo houve uma tentativa de unificação, né? Como, por exemplo, o povo franco, né? Que teve como líder Carlos Magno por um tempo, né? Carlos Magno tentou essa unificação do povo franco em um grande território do Império Carolíngio, né? Que foi como ficou conhecido seu período ali de comando e o período dos seus sucessores, né? Isso foi só para dar um exemplo, sabe? Tipo, esses períodos, essas setinhas que estão aí na imagem, são períodos de transições. São outros períodos dentro desses períodos. E até esses períodos você precisa questionar. Porque a gente tem muito essa visão de que Idade Média, pá, Idade Moderna, pá, é tudo tipo fechadinho ali, quebrado. Tipo, a gente arranca aqui, vamos pegar esse período, trazer ele pra cá do jeito que ele tá, estudar e botar ele lá de novo. Não. Você vai lá, destrincha ele um pouquinho, tira lá o que você quer estudar. Se você acha que é válido questionar aquela temporalidade, estica ela um pouquinho, tipo, ou então volta. Mas tem que ter cuidado com questões de anacronismo, essas coisas, né? O que eu quero dizer com isso tudo? Que essa periodização que a gente tem como tradicional, que vai desde a pré-história até a idade contemporânea, os dias de hoje, ela não é fechada. Ela não é algo que você deve olhar para ela e vai lá, beleza, é isso aqui, eu vou só pegar esse tema que eu quero estudar e jogar nela. Não, não é exatamente isso. Você vai utilizá-la, claro, como uma forma de se localizar no tempo, uma forma de trabalhar historicamente aquilo que você está se propondo, mas vai questionar também por que essa visão, por exemplo, não considera a história dos países africanos ou a história asiática, né? A história dos países asiáticos. Por que ela é tão europeizante? Quem foi os historiadores, as pessoas envolvidas nessa decisão dessa periodização? Tipo, você precisa criar esse hábito de questionar, né? De botar à prova aquilo que você está estudando. Porque assim, esse é o ofício, é o trabalho que alguém que está estudando história precisa compreender, precisa entender e praticar sempre. Questione tudo. Tudo que você se proponha a estudar, as suas fontes, a periodização, a sua metodologia, você questiona aquilo. Primeiramente, você joga uma problemática em cima dela, trabalha aquela problemática em cima das suas fontes, das suas pesquisas e compõe o seu conhecimento histórico. Porque assim você consegue construir, né, esse conhecimento para você e para o seu entorno, que é o mais importante. Bem, pessoal, esse vídeo aqui está terminando por agora. Ele foi uma tentativa de eu tentar explicar para vocês essa importância da periodização, porque existe a periodização e porque é necessário se questionar a existência dela, né? Eu quis também repassar que a forma de periodizar, a forma de criar períodos não é algo simples, não é algo que você pode fazer individualmente, não, ela é algo que deve ser aceita coletivamente, é algo que mexe com até com vidas, digamos assim, com questões de memória, com questões políticas, com questões sociais. E essa periodização que nós temos tradicional, essa eurocêntrica, europeizante, né? Ela é tradicional, ela é aceita
mas você tem que ter em mente que ela não é a única existente, né? Então, é isso, pessoal. Eu agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo. Peço que vocês curtam ele, se vocês tiverem gostado. Peço que se inscrevam, quem ainda não foi inscrito, que vocês compartilhem também com familiares, colegas, aqueles que se interessam por ensino de história. Marquem o sininho para quando sair um vídeo aqui vocês receberem ele primeiro. E a gente se vê no próximo vídeo. Aula encerrada por hoje. Até a próxima.